Oi, gente! Se arrume-se comigo enquanto eu desabafo um pouco aqui com vocês, tá? Hoje eu vou contar pra vocês os meus desafios com o emagrecimento, com a comida e o que eu já estou fazendo e o que mais eu pretendo fazer pra superar isso cada vez mais. Teve pontos que eu já superei, mas tem coisas ainda que eu preciso superar, que eu preciso amadurecer em algumas questões, tá? E pra começar, eu vou começar tirando esse esmalte velho podre das minhas unhas, né? Pegar aqui o algodão. E a gente vai, então, batendo um papo sobre isso. Bom, gente, eu queria primeiro deixar bem claro que estudando, né, assistindo vídeos de profissionais da saúde mental e nutricionistas, eu percebi que eu não tenho compulsão alimentar. Houve uma época que eu achava que eu tinha a compulsão alimentar. Não, mas eu não tenho. Mas não é porque eu não tenho a compulsão alimentar que eu ainda não use a comida em alguns momentos como escape. Entende? E por que que eu não tenho a compulsão alimentar, gente? Porque a compulsão alimentar, não existe compulsão, sei lá, só por doce, só por carboidrato, né? E vi relatos de pessoas que realmente tinham compulsão, que chegavam até mesmo comer até comida congelada. Elas precisavam mastigar aquilo. Então, eu não tenho compulsão, mas eu reconheço que teve aí um descontrole e que a comida, ela foi por muitos anos a minha fuga, né? E o autoconhecimento também me fez perceber por que a comida foi minha fuga. Então, por isso que eu sou tão adepta ao autoconhecimento, sabe? Por isso que eu incentivo, falo sobre autoconhecimento e incentivo as pessoas se autoconhecerem. Porque antes de eu me autoconhecer, bom, a gente tá lá comendo, né? Tá lá e gastando dinheiro com doce, com qualquer oportunidade, tá pedindo uma pizza, tá pedindo um lanche. Mas a gente não entende por que que tá fazendo aquilo. E eu entendi que eu estava fazendo isso. Por quê, primeiramente? Porque a comida pra mim sempre foi associada a conforto e a carinho. Jamais aqui nesse vídeo eu vou estar culpando as pessoas que tentaram me agradar com comida. Elas só fizeram o melhor dela. Nenhuma delas desenvolveu em mim um descontrole alimentar, né? E assim, gente, eu fui uma criança magra, tá? Uma criança, uma adolescente magrinha. Na adolescência e na infância eu nunca tive problemas de sobrepeso, essas coisas, né? Bom, nunca tive esses problemas. Eu percebo também que eu não tinha problemas porque na infância e na adolescência, como houve um momento que eu e minha mãe passamos algumas situações financeiras, né? Ali minha mãe estava estudando e se reerguendo, eu dependia da minha mãe, dos meus pais, enfim, para viver, para comer. Então eu não tinha controle sobre o que eu queria comer. Então eu lembro que a gente comia pizza, era uma vez por mês e olhe lá, né? Por quê? Porque tinha que dar prioridade pra comida, né? Pra arroz, feijão, uma carne, pagar aluguel, essas coisas. Então, não tinha. Mas o que acontecia, né? A minha avó, de vez em quando, ela me dava dinheiro pra me comprar na cantina. Às vezes, quando a gente se encontrava pra passear, me levava numa lanchonete, comprava salgados. E eu lembro que eu gostava muito disso, muito de comer essas coisas, de ir no mercado e escolher doces. Mas era algo de vez em quando, não era algo que rotineiro. Mas eu gostava muito. Então na minha casa não tinha acesso para ter
comidas não saudáveis direto. Não tinha esse acesso, né? E por eu ser uma criança, uma adolescente ali normal, tinha uma época que a gente andava bastante pra ir na igreja, eu ia de a pé pra escola. Então não era uma criança e nem uma adolescente sedentária. Acho que podemos dizer assim. Ai, finalmente tirei esse esmalte velho podre da minha mão. Aí, quando eu tiro o esmalte, gente, eu às vezes procuro ficar alguns dias, pelo menos 2 dias sem nada, que eu já ouvi falar que é bom pra deixar a unha respirar. Às vezes fico bem mais que isso, mas às vezes eu tô com vontade de fazer de novo, mas aí eu fico uns 2 dias, né, pra deixar a mão respirar. E agora, gente, eu vou me arrumar, né, e passar aqui uma maquiagem assim do dia a dia. Minha make básica do dia a dia, tá? Então, é o que eu geralmente faço durante todos os dias. A gente vai começar aqui com um pó, tá? Às vezes eu uso base, gente, mas eu meio que perdi o costume um pouco de base. Eu uso mais base quando eu vou sair, vou passear, aí eu uso base, mas assim, pro dia a dia pra trabalhar em casa, eu uso só pó e olha lá. Já fiz a minha skincare, já passei meu creme hidratante, então minha pele está preparada, então vamos começar aqui com um pó. Só pra o quê, gente? Só pra tirar aquele brilho da pele, sabe? Aquela oleosidade, só pra dar um glowzinho. Eu sou uma pessoa assim, meio básica em questão de maquiagem, eu gosto de coisa básica, eu gosto de ter a aparência que minha pele é bonita. E por isso que eu gosto de cuidar da minha pele, pra evitar manchas, espinhas, essas coisas, porque se eu não tiver afim de maquiagem, eu não quero passar e eu sou assim. E aí, pessoal, continuando a história, que eu não sei nem aonde eu parei, mas vamos continuar? Eu acho que o problema mesmo, ele começou quando eu tive acesso a dinheiro. Meu primeiro emprego, gente, foi com 17 anos e foi num supermercado, né? E no supermercado você tem acesso a tudo. Tem acesso a doces, a chocolates, a salgados. Era um mercado grande, então tinha bastante coisas lá, assim, apetitosas também nesse mercado. E aí eu comecei a ter acesso a dinheiro. E por eu ter acesso a dinheiro e controlar o meu dinheiro, eu ficava, agora eu posso comprar as coisas que eu quero comer quando eu quiser. Eu não dependo mais da minha mãe ou de alguém de vez em quando me dar algo, sabe? Ou minha avó me levar pra passear pra eu comer. Eu posso comprar quando eu quiser. E aí, gente, começou o descontrole. Por quê? Porque ao invés de eu, sei lá, comprar um doce uma vez por semana, ou comer um bombonzinho, vai após o almoço, né? Que naquela época eu era magrinha e tal, não teria problema comer um bombom, um sorvete, sabe? Após o almoço. Começaram então os exageros de comer barras de chocolate após o almoço, isso que eu almoçava. Nesse mercado tinha comida, né? Tinha um restaurante lá, a gente comia lá, então tinha um almoço muito bom. E aí depois ainda eu comprava coisa no mercado. E continuando a nossa make, passei o pó e agora eu vou vir, ó, esse daqui é um blush lip tint, né? Dá pra usar ele como blush, como lip tint, às vezes até como sombra. Ele tem uma textura de gelatina. Então, é meu novo achadinho, eu adoro ele, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Esses dias eu dei uma quebradinha nele. Olha a textura dele. Vendo? E ele é, ó, super pigmentado. Aí o que eu faço? Faço aqui algumas bolinhas. Ai! Ó lá. Quebrei o negócio. Quer dizer, ele já tava já. Agora caiu no chão, ó. Ai, que saco. Ó como ficou. Vai fazer o quê? Aí eu faço aqui, ó. Pego a pincel para espalhar. Passo aqui um pouquinho na pontinha do nariz. Passo também na boca.
Então, basicamente, é isso. Aí, o que mais que eu faço? Minha sobrancelha é meio falhada, então eu tenho esse lápis aqui da Melu, que é um dos meus preferidos. Já usei de várias marcas, mas esse aqui é meu preferido, ó. Porque embaixo ele tem essa parte aqui pra você pentear, né? E aqui em cima ele é assim, ó. Vamos ver se dá pra ver. Ele é tipo um lapisinho meio chanfradinho pra ajudar melhor o desenho da sobrancelha. Então, eu começo, pego aqui, dou uma penteada na minha sobrancelha. Minha sobrancelha é um pouco falhada, então eu gosto de dar uma ajeitada nela com maquiagem. E aí, tô olhando aqui pra câmera, tá, gente? Pra mim poder fazer o desenho. E aí eu tento seguir aqui o desenho dela, meio que tentando corrigir as falhas. Entendeu? Ai, gente, se não entendeu, eu sinto muito, porque não sou blogueira de maquiagem. Mas é como eu faço. É como eu aprendi a fazer. É como eu acho que dá certo pra mim. Olha lá, eu acho que e às vezes eu erro. Acho que eu já tô errando aqui, ó. Mas aí quando eu erro, eu pego assim. Dou uma esfregada aqui pra... Acho que essa tá boa. Aí tá vendo a diferença dessa pra essa? Aí próxima. Sobrancelha feita. E aí a gente agora vai vir com um gloss. Olha que gracinha. Esse aqui é um gloss... Deixa eu ajeitar aqui a câmera. É um gloss novo que eu comprei há pouco tempo. Olha só a pontinha do gloss. Tem um ursinho e ele sai se quiser. Eu vou deixar ele aqui mesmo. Gente, eu sou meio que viciada em gloss. Eu não gosto de batom. Não gosto. Eu gosto de gloss e esses assim meio transparente, né? Meio translúcido é o que eu mais gosto. E esse daqui... eu tenho 3, né? Eu procuro ser uma pessoa meio minimalista, gente, não comprar um monte de coisas, muitas coisas. Então eu tô com esses 3 aqui. E aí, quando um desses 2 aqui acabar, aí eu compro outro, né? Porque se deixar eu faço coleção, mas é tipo, pra quê? Pra depois estragar? Então eu tô com esses 3, hoje eu vou usar esse aqui. E desses 3 aqui, esse aqui no momento tá sendo meu preferido. Eu acho que a textura dele na boca eu gosto mais. E por que você não gosta de batom? Eu não gosto exatamente da textura do batom, eu gosto mais da textura de brilho, de gloss. É como eu sou, né, gente? Cada um é de um jeito. E da textura do lip tint, eu também gosto. Então, eu gosto do pincelzinho dele, da corzinha meio rosinha, meio arroxeada que ele tem bem levinho. E da textura que ele deixa na boca. E tem um cheirinho de chiclete. E a embalagem que é fofa. Às vezes eu compro gloss só por causa da embalagem. Às vezes sim. E a embalagem que é fofa. Esse daqui é o meu segundo preferido. Ó, já tá acabando de tanto eu usar ele. Aí quando ele acabar eu compro outro. Ele é de morango, né? A textura dele também eu gosto. Ele é meio vermelhinho, porém na boca fica praticamente transparente. O pincelzinho dele também é gostosinho. Tem um cheirinho bem gostosinho de morango. Fica uma textura gostosa na boca, né? Porém, a textura desse aqui ainda vence. E aí a gente tem esse aqui, que eu comprei há um tempo. Já tá acabando, mas ele só ainda não acabou, porque eu acho que talvez por eu não gostar tanto dele, acabo às vezes não usando ele. Uma vantagem desse daqui, esse glossinho aqui, é que ele dura mais tempo na boca. Porém, não sei se vai dar pra ver, ó, ele tem uma textura mais meio pegajosa. Então ele deixa uma textura um pouco pegajosa na boca. Mas em questão de cor,
Ele tem um brilho bem bonitinho. O pincelzinho também é bem confortável. Mas ele fica muito tempo na boca e dá uma sensação meio pegajosa e grudenta na boca. Mas eu uso, mas aí como eu tenho esses outros dois, acabo usando mais e às vezes deixando esse aqui um pouquinho de lado. Mas eu uso também, mas os meus preferidos está sendo este aqui. Mas toda vez que eu compro diferente, compro embalagem diferente, às vezes, né? Marca diferente, vou experimentando. Mas eu gosto dos três, mas é só realmente uma preferência, digamos assim, né? E aí, ia mostrar o outro aqui pra vocês. E aí esse aqui também que eu comprei. Esse daqui eu passo só de vez em quando, porque esse aqui eu confesso, eu comprei pela beleza. Olha a embalagem dele, né? Olha como ele é. Mas vocês vão ver por que eu comprei ele. Vamos ver se vai dar pra focar. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma flor. É aquele tipo batonzinho transparente. Ele é tipo uma manteiga de cacau, gente. Ele não deixa cor nenhuma na boca, não deixa praticamente brilho nenhum. Ele só hidrata. Então eu uso ele às vezes de vez em quando e eu uso ele às vezes pra dormir. Pra dormir com a boca hidratada. Porque de brilho e cor ele não tem nada, tá? Ele só é bonito, mas nos lábios mesmo não tem nada. Mas eu comprei ele porque eu achei ele bonitinho. Ele é transparente, ó, e tem uma flor aqui dentro. Aí tem essa embalagem aqui, mas é uma manteiga de cacau gourmet. Uma manteiga de cacau bonita. Diz aqui, ó, batom mágico. Mas, gente, não tem cor nenhuma, não tem brilho nenhum, não deixa brilho nenhum nos lábios. Nada, quase praticamente nada, deixa quase nada. Vou passar aqui na mão, ó, pra vocês verem. Ó. Ó, não deixa nada. Ó. Deixa nada. Tá vendo? Nada, não tem cor nenhuma, não tem brilho nenhum. Você sente só uma hidratação assim nos lábios, os lábios tá seco, né? Frio, você sente uma hidratação, mas muito fraquinho, gente. Ele promete muito e não entrega nada, entendeu? Porque ele é lindo, a embalagem dele é linda, ele assim é lindo, mas... E acho que eu já tô pronta, tá, gente? Essa é a minha make básica do dia a dia, né? Quando eu tô em casa eu faço só isso, só pra dar essa aparência de saúde. Às vezes no máximo um rímel, mas eu nem peguei meu rímel aqui, então não vou passar hoje não. E é assim que eu fico, né? Pra ficar arrumadinha e tal, não ficar sem nada. Ah, e aí, continuando a história, de novo, eu não sei onde eu parei na história. Lembrei. Eu comecei a trabalhar, comecei a ter acesso a dinheiro e a comprar todos os dias as coisas que eu queria comer. E eu comprava depois do almoço, eu comprava pra janta, então eu ia pra casa e levava um salgado, levava uma pizza, levava um doce, comecei a comer. E aí eu comecei a engordar. Pouco tempo eu comecei a engordar. E aí eu só percebi que eu estava engordando porque eu sou uma pessoa que eu comecei a engordar na barriga. Eu era magrinha e só a barriga começou a aumentar. E aí as pessoas começaram a me perguntar se eu estava grávida. E eu nunca estive grávida. Começaram a me perguntar se eu estava grávida. E aí eu fui levando aquilo pro coração. E houve uma época que realmente me perguntar se eu estava grávida me afetava. Graças a Deus eu acho que eu não tô mais parecendo mais grávida, mas eu acho que é porque eu engordei mais e o peso se distribuiu. Mas desde aquela época eu tentei várias coisas pra emagrecer. E ao invés de emagrecer, eu só engordei mais. E cheguei no meu auge, hoje, né, depois de uns 12 anos quase, né, que eu comecei a engordar com 17, hoje eu tô com 30. Cheguei no meu peso máximo, que é 80. Uma pessoa que pesava seus 50, 55 quilos, 60, por aí eu acho. Não vou me recordar, mas era no máximo 60, 65 quilos era o meu peso. E aí começou a aumentar.
E hoje eu cheguei nos 80. Hoje tô com 79. Meu peso abaixou um pouquinho desde que eu comecei a entrar num grupo, né, com uma nutricionista. Tem um vídeo aqui de eu falando sobre isso. Mas mesmo depois que eu gravei aquele vídeo, eu confesso pra vocês que eu não me esforcei como eu deveria. Por muitas vezes o descontrole tomou conta de mim. A ânsia, sabe, por querer um doce, por querer algo. Só que isso, além de trazer problemas emocionais, porque assim, a nossa autoestima, ela fica afetada. E eu quero e eu mereço ter um corpo dos sonhos. E o meu corpo dos sonhos não é nada impossível, sabe? Não é um corpo de atleta de alta performance. Só que eu preciso vencer algumas coisas pra mim conseguir chegar nisso, sabe? Mas tô fazendo esse vídeo como forma de desabafo, mas também como uma forma de dizer que eu decido tomar posicionamento e recomeçar de novo. Na verdade, eu vou recomeçar quantas vezes for necessário. Mas sempre vou dizer que essa vai ser a última vez que eu recomeço e eu vou conseguir. Então é isso. E meus exames não deram muito legais. Eu estou com pré-diabetes. Eu estou com colesterol alto. Meus exames deram várias coisinhas ali alteradas. E eu só tenho 30 anos. Eu acabei de fazer 30 anos praticamente. E aí às vezes eu fico pensando, se eu não mudar agora, com 40 anos eu vou ter uma diabetes. Eu descobri que eu quero ser mãe. Os 30 anos bateu na porta e eu percebi que eu quero formar família, eu quero ser mãe. Só que eu não quero ser mãe com esse peso. Porque a gente sabe que é normal uma mulher grávida engordar devido à gestação. Mas se eu já tô acima do peso e engordo mais na gravidez, vai ficar mais desafiador ainda depois, né? Fora os riscos, né, que incluem a minha saúde não está tão legal, colesterol, pré-diabetes sem estar grávida, imagina grávida. Então eu preciso mudar esse quadro. Antes de eu engravidar. E por mim, porque eu mereço. É também um ato de amor próprio. Eu acho que por muito tempo, sem eu perceber, eu estava me punindo. Porque o vício, gente, às vezes a gente tem que observar, às vezes a gente tem um vício como uma forma de punição. Ah, mas é gostoso, mas você está se punindo. É gostoso ali na hora, que nem você tem o prazer ali do primeiro 5 minutos comendo e depois, tipo, passou. E aí, a consequência, a dor, o sentimento de insatisfação, ele fica. E as consequências que eu trouxe pra mim, pra minha saúde. Então eu percebi que eu estou me punindo por algo talvez que eu não me perdoei, que eu ainda preciso me perdoar, porque é um ato de punição. Mas eu decido me perdoar, seja do que for. Nesse processo de autoconhecimento, a minha mente vai me trazer o que é que eu preciso me perdoar. Mas enquanto isso, eu digo pra mim, Melissa, tá tudo bem. Eu me perdoo por tudo. Eu me perdoo, inclusive, por ter engordado. Tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês assistirem, mas tô também fazendo pra mim. E eu olho pra câmera agora, olho pra mim, olho pra Melissa e digo:
Melissa, eu te perdoo. Tá tudo bem. Ai, tô tentando. Aqui, é que quando eu olho pra cá, pra câmera, eu olho pra vocês. Quando eu olho pra mim, né, aí eu acabo não olhando pra vocês. Mas nesse momento, também falando com vocês, eu preciso também olhar pra mim e dizer que eu me perdoo. Eu me perdoo pelas vezes em que eu fui trouxa, que eu deixei pessoas se aproveitarem de mim. Eu me perdoo por eu ter me permitido engordar. Eu sei que eu fiz isso comigo. E às vezes eu olho pra trás e fico, olha o que eu fiz comigo. Eu era tão magrinha, eu era tão linda, olha o que eu fiz comigo. Mas quer saber? Eu me perdoo. E eu sei que eu nunca mais vou voltar a ter 17 anos, não vou ter um corpo de 17 anos. Mas com 30 anos eu posso e terei a minha melhor versão. O meu corpo saudável, exames dando resultados satisfatórios. Eu me sentindo bem comigo mesma. Saúde, vitalidade. Porque emagrecimento não é só sobre estética, mas eu também quero a estética, não vou ser hipócrita aqui. Eu também quero a estética, porém a estética ela não é tudo e eu também não quero a estética a qualquer custo. Porque se eu quisesse a qualquer custo, eu tomaria remédios aí, enfim, ruins. Mas não é... Já fiz isso, já pensei em fazer há tempos atrás, mas hoje eu não quero mais. Eu faço no máximo suplementos naturais, né? Tô tomando um suplemento muito bom que eu indico pra vocês, inclusive, que é o Zenvita. Vou deixar o link dele pra você aqui também na descrição, caso você queira conhecer. Clica no link, dá uma lida nos depoimentos. Comecei a tomar ele há pouco tempo, mas existe aqui a parte que eu preciso fazer também. Então é só isso que eu faço. Há um tempo atrás eu fiquei pensando em tomar Ozempic, injeçãozinha, canetinha, mas aí também eu tava vendo os efeitos colaterais que pode dar e eu falei, cara, passo. Não, conversei com pessoas, inclusive da minha família, que tomaram e ficaram tipo dias ruins. Eu falei, não, a vida é muito curta pra, de propósito, eu ficar dias e dias ruim, né? Propositalmente, em prol de um emagrecimento. Eu entendo que tem pessoas que precisam fazer uso disso, né? É medicamento, né? O Ozempic é um medicamento. E se seu médico passou pra você, tome, né? Mas por exemplo, o Ozempic mesmo, ele é um remédio também pra diabetes. Então ele não é só para emagrecimento, mas muitas pessoas têm banalizado e usado ele só para emagrecimento. Mulheres que estão nos seus pesos normais para os seus corpos, tomando o Ozempic para emagrecer mais ainda, para ficarem mais magras. Então isso eu não acho legal. E isso também não é amor próprio. Isso também é uma forma de punição em prol de um corpo, né? Se amar e querer o melhor para si é fazer coisas boas pro seu corpo. E muitas vezes a gente não quer fazer coisas boas pro nosso corpo. Por exemplo, o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, mas muitas vezes a gente não quer se movimentar. Aí a gente quer a injeçãozinha, a gente quer a cirurgia. Mas também não vai adiantar se você fizer a cirurgia ou tomar a injeção e não fizer também o resto. Você não vai manter. E para manter, você precisa fazer exercícios regularmente e precisa ter uma vida saudável, uma dieta majoritariamente saudável. Entende? Então é isso. Essa reflexão que eu tive sobre isso, tô admitindo isso. E aí também para finalizar, eu pedi pro chat, né, me ajudar com a minha saúde, com a minha alimentação. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? E você pode também usar o ChatGPT ao seu favor, principalmente pessoas que às vezes não têm acesso para pagar um nutricionista, para pagar um endócrino, pode ajudar muito, é uma mão na roda. Vai substituir um profissional? Nunca.
mas pode te auxiliar muito no seu processo, às vezes, de emagrecimento ou de mais saúde. Pedir pro chat te explicar seus exames, que às vezes a gente vai no médico, o médico explica, mas aí a gente esquece, às vezes ele não tem muita paciência para explicar muito bem. O chat pode te explicar tudo direitinho e o que você pode fazer de formas naturais para reverter ou manter, sabe? Dependendo ali do resultado. Então, gente, já curte esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá? E agora vamos aqui pro final do vídeo. Um beijo, gente. ChatGPT para você cuidar da sua saúde de uma forma simples e rápida. Pouco tempo atrás eu fiz uns exames médicos, né? Eu levei pro médico e tal, ele deu lá as explicações dele. Só que eu queria entender um pouco mais. Eu queria algo mais personalizado, sabe, pra mim. E aí eu tive a brilhante ideia de colocar todos os resultados do meu exame no ChatGPT. E aí eu pedi pra ele fazer um resumo de como está a minha saúde e o que eu posso fazer de forma natural pra melhorar ela. Então vamos lá, eu fui passando aqui, ó, cada resultado, né, dos exames de sangue, ele foi dando as respostas, resumo, o que eu posso fazer, nananã, né? Aí depois que eu passei todos os resultados dos meus exames, eu falei pro chat, né? Tá, agora me dê um resumo geral da minha saúde com base nesses resultados. Pra ter ali um resumo, né? Pra gente entender melhor. E aí ele deu aqui um resumão todo pra mim entender de vez por todas o que significa. E aqui embaixo, ó, dicas gerais que eu posso fazer pra melhorar a minha saúde. Aí depois eu pedi pra ele, então, me ajudar um plano alimentar pra me ajudar nessas questões de saúde e também emagrecer. Pedir listas de substituições e basear com o que eu já como. Se você nunca contou pro chat o que geralmente você come, tá? Você vai ter que falar pra ele, que eu já falei em outras conversas, então ele utilizou isso pra montar aqui meu cardápio. E aí ele fez um plano alimentar para melhorar a saúde, controlar a glicose e emagrecer. Um plano feito totalmente pra mim, com coisas que eu já como no meu dia a dia, só ajustado às quantidades. Não é uma dieta impossível de seguir, não é muito restritiva. E são coisas que eu já como. E depois eu pedi pra ele colocar numa planilha, né? Que é essa daqui. Eu que colori ela, tá? E é claro, eu pedi pro chat me dar opções, né? Então aqui no café da manhã tem algumas opções, o lanche, né? Pra gente, às vezes, não comer a mesma coisa todos os dias. E aqui embaixo tá algumas listas de substituições. Quero deixar frisado que eu acho que isso não substitui, às vezes, uma consulta médica, um nutricionista. Mas se às vezes a gente tem um acesso difícil a profissionais assim, né? Não é tão fácil isso pra gente. Eu acho que o chat pode ajudar. Lembrando que o meu chat é a versão gratuita.